Então, assim, acontece bastante isso da pessoa conseguir passar em medicina. Então, você consegue ter o resultado que você deseja, que é o teu sonho, né? Que é o teu objetivo, que é passar em medicina. Só que muitas vezes o teu processo até você chegar na medicina, muitas vezes não é um processo, não foi o processo correto. Ao longo desse tempo, você não conseguiu desenvolver algumas habilidades, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Então imagina que você tem o objetivo de emagrecer. Você tem o objetivo, eu quero emagrecer. E durante esse processo da busca do emagrecimento, você acaba cometendo alguns comportamentos inadequados. Você acaba acaba aplicando estratégias inadequadas e você até consegue emagrecer, você até consegue perder peso, mas você não tem uma perca de peso com saúde. Você acaba perdendo peso, mas você acaba prejudicando o teu corpo. E acontece isso nos estudos, né? Você acaba estudando da forma inadequada e quando você chega na medicina, você acaba perdendo a tua saúde mental. Então, muitas vezes, né, assim, muito comum acontecer isso, né? Muito boa a pergunta dela, porque acontece demais isso, né? A pessoa chega na medicina, só que ela chega na medicina sem saúde mental, né? Ela perde a saúde mental ao longo do tempo, né? Então isso acaba prejudicando, né? E se vocês perguntarem, né, para as pessoas que desistiram da medicina, né? Então pegando o outro lado da moeda, a pessoa que não conseguiu chegar na medicina, muitas vezes ela não conseguiu chegar na medicina por causa das questões emocionais. Então a pessoa tinha muitos impasses emocionais e ela acabou desistindo, acabou ficando triste, acabou ficando deprimida, né? Teve essa desregulação emocional. Eu sempre falo para os alunos que você sobe o teu nível emocional, você acaba subindo o teu nível emocional e isso cursa com prejuízos nos teus estudos, né? E aí ela pergunta, como acabar com essas crises de ansiedade, né? E essa pergunta serve também para quem vai começar do zero, para quem já está estudando e quer passar em medicina esse ano e para quem já está na faculdade de medicina. Então acontece, como é que você regula o teu nível emocional, né? Então vamos traduzir então essas crises emocionais, essas crises de ansiedade em nível emocional. Então quanto mais alto for o teu nível emocional, maior vai ser a probabilidade de você ter essas crises de ansiedade, tá? Então o que acontece? Quando você tem essas crises de ansiedade, qual que é a etiologia dela? Muitas vezes eu tenho prova, né? Então eu tenho a prova. Vou perguntar para vocês, né? Para ficar bem prático. O que causa ansiedade na rotina de vocês? Muitas vezes o que causa ansiedade é a prova, né? Pô, eu tenho prova daqui a alguns meses. Eu não domino bem o conteúdo. Então assim, pessoal, analisem, né, que quando a gente vai analisar, quando a gente vai entender a origem desse aumento do nível emocional, que vai cursar com essa crise de ansiedade, vai cursar com essa questão da depressão, né, pensamentos depressivos, a falta de motivação, a falta de disciplina, né? Então vai cursar com todos esses elementos que é muito comum na rotina do vestibulando de medicina. Então vocês percebam que se eu domino o conteúdo, né? Pô, eu sei o conteúdo, eu estudei, eu aprendi o conteúdo, né? Então, estudar, o que é estudar? Estudar, na minha opinião, pressupõe durante aquele período de tempo, então eu vou estipular um tempo que eu vou fazer uma atividade, eu quero ter um resultado. Esse resultado para mim é aprendizagem. Então eu aprendi aquele conteúdo, eu adquiri uma informação de como que aquilo funciona. No meu caso da medicina, como que uma doença funciona, como que é a fisiopatologia daquela doença, quais são os sintomas e sinais que aquele paciente vai apresentar. Já pegando do ponto de vista do cara que tá estudando para passar, pode ser lá o conteúdo da física, pode ser lá o conteúdo da matemática, pode ser a biologia, pode ser vários conteúdos,
né, que vão estar impedindo, que vão fazer essa pessoa passar em medicina. Então ela precisa aprender esses conteúdos, né? Então vamos lá, estudar para mim é o quê? Eu aplicar o TAR, né? Então um tempo, uma atividade, e eu quero ter um resultado. Esse resultado para mim é aprender o conteúdo. Não basta só você aprender o conteúdo, entender como que algo funciona, porque nós temos um negocinho chamado curva do esquecimento. Então, bioquimicamente falando, do ponto de vista neurofisiológico, você vai esquecer aqueles conteúdos, porque gasta muita energia. Você armazenar informações tem um gasto energético cerebral muito alto. E o nosso cérebro, né, o tecido nervoso, ele consome muita energia, ele consome muito oxigênio e também consome muita glicose. Então, para mim, né, estudar eu aprender o conteúdo, mas também eu memorizar o conteúdo, tá? Porque não adianta eu entender como o conteúdo funciona hoje e semana que vem você me pergunta, pô, Léo, beleza, tu estudou o dia inteiro hoje. Tu estudou, tu fez questões, tu estudou de forma ativa, de forma correta, tá, mas o que tu aprendeu? O que tu lembra desse conteúdo? Né? São coisas diferentes, tá? Então, memorizar tá dentro do meu resultado. Eu quero memorizar esse conteúdo. Não basta para mim entender como é que ele funciona. Eu quero guardar esse conteúdo na minha cabeça. Por quê? A memorização, né, é um processo mental, não é algo mecânico, não é uma repetição mecânica, não. É um processo, que nem a aprendizagem. A aprendizagem, ela é um processo. Você tem que estimular esse processo, né? E para você estimular esse processo, para você estimular o teu cérebro a aprender, você tem que ter prática, você tem que ter um problema ali na sua frente e você tem que tentar resolver esse problema. É assim que o cérebro vai aprender, segundo a neurociência, né? Não é o que eu estou falando, não. Tem estudos de neuroimagem mostrando que o nosso cérebro aprende assim, praticando. E se a gente olhar para o passado, lá, o homem das cavernas, entender como é que ele aprendeu, como é que ele desenvolveu essa ferramenta extremamente sofisticada de aprendizagem, entender como é que alguma coisa funciona, né? Adquirir um conhecimento, adquirir uma habilidade, adquirir uma competência, né? Por exemplo, construir uma ponte, né? Então o homem das cavernas tinha que sair do ponto A e chegar no ponto B, atravessar o rio, ele tinha que subir numa árvore para pegar um fruto, ele tinha o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da medicina, foi tudo baseado em problemas, né? Tinha um problema que tinha que ser resolvido, aquele problema, aí você adquiriu um conhecimento, você guardou esse conhecimento através da memória, né? Você guardou essa informação, você adquiriu esse conhecimento e depois você vai passando ele de geração para geração, né? E quem não aprendeu, quem não memorizou, não chegou até aqui, né? Já ficou no caminho, já ficou para trás, não deixou descendentes para contar a história. Então, assim, quando eu sento para estudar, eu quero aprender o conteúdo, eu quero memorizar e eu quero aumentar a minha capacidade mental de resolver problemas, né? Então, usar a minha mente para resolver o problema, né? Então, por exemplo, aqui, no contexto da medicina, então você vai estar lá no ambulatório, você vai estar no hospital, enfim, você vai estar ali e vai ter um paciente. Esse paciente vai chegar com algum problema, pode ser um infarto agudo do miocárdio, pode ser um AVC, pode ser uma pancreatite, enfim, pode ser qualquer problema. Ele vai chegar ali e você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que analisar o problema dele, você vai acessar a tua memória, acessar a tua aprendizagem, as informações que você já tem, e você vai compilar essas informações, vai processar ela através do córtex pré-frontal, né, que é a estrutura do ponto de vista evolutivo mais sofisticada do nosso cérebro, e aí você vai usar ele para fazer as funções cognitivas, né, as funções executivas, tomar a decisão, ter o raciocínio lógico e ajudar aquela pessoa. Já quem está estudando para o vestibular, vai acontecer esse mesmo processo, só que é no dia lá do Enem, no dia da FUVEST, né? O fiscal, ele pega a prova, ele coloca na sua frente e vai ter você, a tua mente e a caneta, né? Não vai ter o Google, não vai ter a resolução, não vai ter a videoaula, não vai ter ninguém, né? Faz sentido isso para vocês? Comenta aqui para mim. Não vai ter ninguém, vai ter só o papel, a caneta e a tua mente, e a tua memória, né? Não vai ter a videoaula, não vai ter a resolução, né? E aí a gente analisa, tá aí, por que a pessoa tem uma crise de ansiedade durante a prova? Ou antes da prova, né? O cara não consegue dormir, ele começa a ter muita ansiedade, ele começa a ter uma resposta emocional negativa. Por quê? Porque o cara não aprendeu, não memorizou
e ele não tem uma capacidade aguçada de resolver problemas, né? Aí no dia da prova, a pessoa não consegue refazer as questões, aí ela fica ansiosa, ela fica nervosa, ela começa a ter um pensamento negativo, ela começa a pensar em desistir, eu não vou conseguir, eu sou incapaz, eu não consigo, eu estudei o ano inteiro, eu assinei a plataforma A, assinei a plataforma B e não consigo estudar, não consigo render nos estudos, né? Então assim, por que isso acontece? Porque a pessoa, durante o estudo dela, a pessoa não estimulou a aprendizagem, a pessoa não estimulou a memória e a pessoa não estimulou a capacidade dela de resolver problemas. Então ela chega no dia da prova, a primeira situação que o cérebro dela vai ter com uma folha, uma caneta e a mente, é a primeira vez que o cérebro está nessa situação, está exposto a esse ambiente. Porque em casa a pessoa, ela estuda vendo a videoaula, ela estuda vendo a resolução da questão, ela estuda lendo, sendo que no dia da prova ela vai ter uma prova na frente dela, problemas para ela resolver, uma caneta e a mente dela para ela acessar as memórias. Então vocês entendem que essa crise emocional, essa crise de ansiedade, esse medo, essa insegurança, ela vem, a origem dela é porque a pessoa estuda de forma errada, ela não tem um método de estudo, né? Porque quando eu falo método de estudo, eu não estou falando só na técnica de memorização, na técnica de aprendizagem, eu estou falando também no controle emocional, porque as emoções, elas modulam o teu processo cognitivo de aprendizagem e a tua memória. Então, se você não tiver suas emoções bem reguladas, você vai ter esse bloqueio cerebral e não vai conseguir estudar.